Oi, gente, tudo bem? Esse comentário de hoje eu intitulei como Boas Obras em Silêncio, mas com fé. Boas obras em silêncio, mas com fé. Aí eu me baseei no texto bíblico de Tiago, capítulo 2, do 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí eu vou pular no versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então nós vimos aqui que a fé e a obra, ela deve trabalhar junto. E olhando todo o texto, nós vamos ver a palavra de Deus nos chamando a atenção para alguma situação, né? E eu intitulei Boas Obras em silêncio, mas com fé. Aí eu escrevi aqui, quando paramos e ponderamos a oportunidade que temos como pessoas de fazer boas obras, nos seria útil perguntar, de que vale tudo isso? A palavra de Deus deixa claro que não devemos nos esforçar para realizar boas obras para que sejamos elogiados pelo homem. Não estamos nisso pelos aplausos da multidão. Vocês podem notar que aqui o que eu escrevi já parte para outra situação da questão da fé. Mesmo porque, quando Abraão ofereceu o seu filho, ele ofereceu por fé, mas Abraão levou o seu filho até aquele monte. Ele obedeceu, acreditou, teve fé, teve uma forte certeza de fé, mas levou o seu filho. Abraão não sabia do que certamente aconteceria depois, mas ele levou o seu filho. E tudo que Abraão fez, ele fez em silêncio. Ele não teve aplausos de ninguém. Raabe foi a mesma situação. Ela acolheu os espias na casa dela, e a promessa que os espias fizeram ao sair de lá é que guardaria ela. Só que, como você tem certeza de se algo vai acontecer mesmo ou não? A fé de Raabe, primeiro, trabalhou com a obra. Primeiro, Raabe fez. E agora ela acreditou. E o que Raabe fez? Ela não tinha aplauso da cidade da onde ela morava.
ela fez isso unicamente pela certeza da sua fé. Quando os espias despediu dela e deu certeza para ela que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, aguardaria no dia da destruição daquela cidade. Mas foi uma fé com certeza. Ela acreditou, e uma fé em silêncio. Ela não recebeu aplausos da cidade. Vou dar uma pausa aqui para falar de algo que eu penso, né? Eu vejo muito isso. A minha vida foi uma vida junto de servos de Deus, na igreja, né? E eu vi muitos elogios na minha vida. Vi muitas pessoas ser congratuladas, pessoas ser condecoradas, ser elogiadas, tá? E eu sempre fui um pouco contra isso daí. Às vezes, um líder sobe numa plataforma de mensagem e ali ele recebe o aplauso das pessoas. Ele, não só o aplauso, mas a pessoa que apresenta ele, ou ela, sempre fala do que ela é, do que ela faz, tipo status, fala de status. E eu nunca fui muito favorável a esta situação. Mas isso é uma opinião minha. Eu não quero entrar em confronto com as opiniões que vocês têm. Mas eu nunca concordei muito com isso, porque a gente tem que copiar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nunca quis aplausos de ninguém. Nunca Jesus viveu de aplausos. Então isso para mim tem um efeito de exaltação, exaltar o homem, e não vejo nada de Jesus nisso daí, esse tipo de exaltação. Viver dos aplausos, é bom que a gente deixe isso para as pessoas de rede social que gostam disso daí, gostam de like, gostam de aplauso, que gostam de multidões virtuais e abstratas, né? E é muito interessante a gente trabalhar com a nossa fé, agir sim com a nossa fé, sabe? Ajudar alguém, e não adianta você falar com a pessoa, vai em paz, eu te abençoo, mas com palavras. Você não toma uma atitude, você não tem atitude de ajudar esta pessoa. Tudo que talvez essa pessoa precisa, além das suas palavras, é da sua ação também. Se a ação não funcionar, não tem porquê você dizer para essa pessoa para ir em paz, se você nada pode fazer por ela. Então, a palavra de Deus é um conjunto, é fé e obra, juntos, tá? E isso é muito bom quando nós fizermos em silêncio, sem aplauso, como Abraão fez em silêncio, como Raabe fez em silêncio, e muitos servos de Deus agiram em silêncio, sem aplauso. Quando eu falo de redes sociais, é porque nós vemos muito isso, não é só em rede social, é dentro de igrejas, dentro de lugares aí que as pessoas vivem de elogio. Elogios esses que não tem nada a ver com o céu. Jesus não precisa disso. Isso não quer dizer nada para o nosso mestre. O que eu sou, o que eu tenho de status aqui na Terra, lógico, eu preciso de estudar, trabalhar, ter uma faculdade, cursar os cursos que precisam de ser cursado para poder eu ser alguém nesta terra. Mas esse alguém que eu sou nesta terra não tem que pontuar mais em minha vida do que para quem eu sou, para quem eu faço. Porque para quem eu sou,
Ele é muito maior do que eu. E Ele não depende daquilo que eu faço ou eu sou. Tá? Então, por isso, a fé em segredo, ela é interessante. Toquei num assunto relacionado dos elogios, porque é algo que arde no meu peito. Eu não gosto muito dessa questão de elogio. Vejo muitos falando isso. Ah, fulano é isso, é bacharel nisso, é não sei o quê, tal. Nada contra quem é, mas eu acho que no reino de Deus não entra esses status aí. Quem tem que aparecer no reino de Deus é o Senhor. E a tua e a minha fé, ela tem que ser guardada em silêncio. Temos que ter a ação, mas também o processo de fé é algo que tem que suceder em silêncio em minha vida. Na verdade, as Escrituras muitas vezes nos encorajam a servir em segredo e a dar em silêncio. As boas obras não nos garantem um lugar no céu. Portanto, tendo a sua salvação assegurada pelo sangue de Jesus, alguns poderão perguntar: por que nos enganjarmos em boas obras? Nossas boas obras são uma resposta à salvação e à regeneração que Deus opera em nós. São os frutos, a consequência natural, e através das boas obras fazemos o trabalho do reino de Cristo. Você e eu fomos salvos por nossas boas obras, mas fomos salvos para fazer boas obras, obras que Deus havia planejado muito antes de darmos nosso primeiro suspiro ou de fazermos nossa primeira lista de afazeres. Nós recebemos a bondade última que se origina de Cristo e então Ele nos molda à sua semelhança e nos capacita a praticar atos de bondade também. Portanto, não realizamos estas obras por nossa própria capacidade ou justiça, mas através de Cristo que conduz nossos passos por veredas de justiça por amor do seu nome. Não é resultado de nossa própria força, mas da mão sustentadora do Senhor. O resultado de nossas boas obras para com os outros é transbordamento do amor de Cristo, liberado para a vida das pessoas. O próprio Deus flui através da nossa vida, de modo que podemos ser um canal para mostrar o amor de Cristo ao mundo, o testemunho irrepreensível de cada um de nós. Muitas vezes é um instrumento que Deus usa para transformação na vida de mais pessoas, despertando nelas o desejo de buscar Jesus e segui-lo. Seja receptivo à voz de Deus. Busque de forma sincera compreender onde você pode ajustar suas atitudes para melhor honrar o nome dele. Peça a Deus auxílio para você ser esse tipo de pessoa. Senhor, eu quero ser parecido com Abraão. Eu quero parecer com a atitude linda de Raabe. Olha que a palavra fala do que Raabe foi. E nós já temos ouvido bastante de quem foi Raabe.
Não precisa de eu contar a vida de Raabe aqui, mas peça ao Senhor para você ter a atitude e parecer com Raabe, ter o coração que Raabe teve, para você transbordar a sua vida para os outros. É isso que o mundo precisa, de que a nossa fé com a nossa obra seja exata, seja em silêncio, se exime de qualquer aplauso. Viva para Deus, sirva ao Senhor e tenha fé que o Senhor vai concretizar na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Abraão não foi prometido a ele o que aconteceria, diferentemente de Raabe. Raabe guardou aqueles espias e depois teve uma promessa para Raabe. Abraão não. Abraão, depois que ele concretizou o ato que Deus não permitiu, quer dizer, que ele concretizasse o ato, ali Deus então promete a Abraão que ele seria pai de uma nação, seria o pai da fé. Nós nos inspiramos em Abraão. E Raabe não. Raabe foi prometido para ela, foi prometido para Raabe que ela seria poupada da destruição daquela cidade. Então nós precisamos de ter esse tipo de coração, esse coração que Raabe teve, de sinceridade, sabe? Ela ficou em silêncio, os homens foram lá e os espias estavam guardados e ela, em momento nenhum, ela disse que tinha escondido os espias na casa dela. Então, em nome de Jesus, que possamos ter boas obras em silêncio, mas com fé, acreditar, ter certeza de que o Senhor vai fazer a gente superar a nossa deficiência, que o Senhor vai concretizar a promessa dele em nossa vida. Nós precisamos de crer que o Senhor vai concretizar sim, mesmo que as coisas falem ao contrário para a gente. Nós precisamos de acreditar na palavra que o Senhor liberou para nós, que Ele vai cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe.